Olá, bom dia, louvado seja Deus. Chegamos na nossa jornada de oração ao capítulo 20 de Lucas, amém? E aqui Jesus, ele está ensinando no templo e nós vamos ver que vão se levantar, né, alguns grupos, dentre eles as autoridades do povo, os anciãos, os escribas, os fariseus, os saduceus. E esses deveriam ser aqueles que deveriam conduzir o povo na perfeita vontade de Deus. Mas eles, infelizmente, estavam com seus corações distantes de Deus. Deus pode até aceitar a sua vida pública, mas ele só vai te galardoar pela tua vida particular. Por isso que Salomão diz, em Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Amém? Jesus está ensinando no templo e eis que vem aqui os principais dos sacerdotes, os escribas com os anciãos e lhe fazem uma pergunta. Eles dizem assim, Lucas 22, dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Quem é que te deu esta autoridade? É interessante. Eles eram autoridade, mas não estavam embaixo de submissão. E quando alguém é autoridade e não é submisso, ele vai querer questionar a autoridade dos outros. E eles vêm tentando questionar a autoridade de Jesus. Jesus não lhe dá resposta, porque eles não queriam aprender. Eles queriam era brigar. Jesus lhe dá uma resposta com outra pergunta. E Jesus diz assim, também eu vos farei uma pergunta. Dize-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E é interessante, eles sabem a resposta, mas não querem responder. Eles sabem a resposta, mas têm medo do povo, porque eles viviam uma vida falsa. A vida deles não era real. Temiam o povo, viviam uma vida que não era condizente com a posição que exercia. E eles vão dizer assim, olha, se nós dissermos que é dos homens, o povo vai nos pegar aqui e vai nos massacrar, porque eles cogitavam a João autoridade. Se dissermos que é de Deus, ele vai dizer, então por que vocês não obedeceram João? Então eles trazem uma resposta que não era resposta, irmãos. Era uma de João sem braço. Eles dizem para Jesus, nós não sabemos. E Jesus vai dizer também, eu não vou dizer com que autoridade eu faço essas coisas. Olhem para os frutos que vocês verão. Então Jesus vai lançar uma parábola dos lavradores maus. E Jesus vai dizer aqui, olha, um dono de uma lavoura, de uma vinha, ele arrendou a uns lavradores para que eles cuidassem. E chegou um determinado tempo que eles haviam prestar contas e o dono mandou um servo, mandou um segundo, mandou um terceiro e esses lavradores o expulsaram, o espancaram, não queriam prestar contas, achavam que a vinha era deles. Então o senhor da vinha disse, sei, vou mandar o meu filho. E quando os lavradores viram o filho, disseram assim, vamos matá-lo, porque nós vamos nos apropriar dessa lavoura. E é interessante, irmãos, os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar a mão dele e entendiam que eles falavam contra eles aquelas parábolas. Aqueles líderes eram para representar a Deus. Aqueles líderes eram para servir a Deus, servir ao povo. Mas eles não estavam usando da autoridade, da bênção que Deus tinha dado a eles para servirem o povo, mas somente para servir a si mesmo. Irmãos, Jesus disse que chegou um tempo, amém? Que aqueles homens iam ter que prestar contas. E no versículo 18 diz assim, olha, Jesus 17 diz assim, mas ele olhando para eles disse, que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, esta foi feita a cabeça da esquina. E qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e qualquer sobre quem ela cair será feito pó. O apóstolo Paulo, quando ele era Saulo, ele percebeu que ele tinha que parar aquela seita dos cristãos. Mas Deus apareceu para ele e disse, Paulo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Dura coisa é recalcitar contra os arguilhões. Irmãos, dura coisa é lutar contra Deus. Que eu e você não sejamos achados lutando contra Deus. Que eu e você possamos alinhar o nosso coração, possamos alinhar a nossa crença, possamos alinhar a nossa vida. Que
que nós possamos entender que Deus é o Senhor, nós somos seus servos, estamos aqui somente para obedecê-lo e para honrá-lo, para servi-lo, para adorá-lo. Então os principais vão vir com outra pergunta. E eles vão perguntar: Senhor, é lícito pagar tributos a César? Não porque eles não sabiam da resposta, mas porque eles queriam pegar Jesus em alguma falta. E Jesus diz: me dá uma moeda. De quem é a esfinge que está nessa moeda? Eles responderam: de César. E Jesus diz: então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E no versículo 26 diz: não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo. E maravilhados da sua resposta, se calaram. Irmãos, sempre diante de Deus, toda boca, toda língua vai se calar. Só existe um que compareceu diante de Deus, e ele compareceu com seu próprio sangue para apresentar-se por nós diante de Deus. E hoje nós temos acesso a essa presença. Pedro diz que é pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. O sangue eterno que nos dá acesso. Nós não podemos perder a essência dessa vida. Nós não podemos viver apenas uma religiosidade barata, um culto barato, um culto onde nós vamos somente trincar o cartão, cumprir uma escala. Não, nós precisamos verdadeiramente viver essa vida, entender esse propósito, porque foi para isso que eu e você nascemos. Então vão vir os saduceus e vão perguntar a respeito da ressurreição, vão levantar aqui uma situação a respeito de uma viúva negra, né? Diz que ela foi casada com homens, e os irmãos, e o segundo, e o terceiro, todos os 7 morreram. E diz, na ressurreição, de quem essa mulher vai ser, quem vai ser o marido dessa mulher, se os 7 desposaram com ela? E Jesus vai falar, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês erram por não conhecer as Escrituras. Vocês erram por não conhecer o poder de Deus. Mas na ressurreição, eles serão como um anjo. Nem se casam, nem se dão em casamento. E diante dessas respostas, irmãos, ninguém poderia mais perguntar. Diz que eles não ousavam mais levantar a voz, fazer alguma pergunta. Então Jesus agora vai perguntar. E ele lhes disse, como dizem que o Cristo é filho de Davi? Visto como mesmo Davi diz no livro de Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos seus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como ele é seu filho? E diz que o povo, ouvindo isso, disse Jesus aos seus discípulos, guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças. As cadeiras principais eles desejam nas sinagogas, desejam os primeiros lugares nos banquetes, querem ser honrados, querem ser adorados pelo povo, onde só um pode ser honrado, onde só um pode ser adorado. E diz também no versículo 47, eles devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. E Jesus diz, estes receberão maior castigo. Que estes que eles estão falando aqui, não seja eu, não seja você, porque nós desejamos a recompensa eterna e não o castigo eterno. Então se ligue, não viva como os escribas, não viva como os fariseus, não viva como os anciãos, nem as autoridades do povo, não viva como os saduceus. Viva como cristão. Viva uma vida como Jesus. Viva uma vida como os discípulos. Em simplicidade, em humildade, desejo de aprender sempre e de ser uma referência para todos aqueles que te assistem. Lembre-se, suas palavras podem até mover as pessoas, mas o seu exemplo, com certeza, arrastará elas. Então, que você possa ser essa pessoa que prega sempre e, quando é necessário, usa palavras. Um grande abraço, tenha um bom domingo. Hoje à noite nós temos o nosso culto de celebração e eu gostaria de ver você lá. Não só você, mas seus convidados, seus familiares, para estarem conosco e receber uma palavra que virá da parte de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que Deus te proteja em nome de Jesus. Um bom descanso.